Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Elton Lima e no vídeo de hoje vamos refletir sobre o momento em que Jesus exaltou João Batista diante da multidão, conforme registrado em Lucas capítulo 7, versículo 24 a 30. Depois que os discípulos de João partiram, Jesus fez uma série de perguntas ao povo para levá-los a refletir. Por que vocês foram ao deserto ouvir João? O que esperavam encontrar? Ao longo desse estudo, veremos quem realmente foi João Batista, seu papel na história da redenção e por que Jesus o chamou de maior entre os nascidos de mulher. Além disso, entenderemos a resposta do povo e dos líderes religiosos no ministério de João e o que isso nos ensina sobre como reagimos à mensagem de Deus hoje. Então fique comigo até o final, pois essa passagem traz lições preciosas sobre fidelidade, humildade e a verdadeira grandeza no reino de Deus. Vamos lá? Lucas, capítulo 7, versículo 24. E quando os mensageiros de João se foram, Jesus começou a dizer às multidões acerca de João: Que saíste para ver no deserto? Alguma cana sacudida pelo vento? E quantos mensageiros de João se foram? Tendo gentilmente removido a dúvida de seu arauto, Jesus dá testemunho dele diante dos outros. Ele sabe quanto reprovar e onde e quanto louvar. Jesus prestou homenagem a João, fazendo 3 perguntas ao povo: Alguma cana sacudida pelo vento? As canas nos pantos inclinavam-se com o vento. Não se mantinham numa única posição. Jesus disse que João era um homem de convicções, que não mudava de opinião segundo a extravagância do momento. Herodes Antipa usava uma cana como emblema em suas moedas alguns anos antes, até 26 depois de Cristo. Aqui agora nós estamos em mais ou menos 29 depois de Cristo. Versículo 25. Mas que saíste para ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Eis que os que vestem roupas delicadas e vivem no luxo estão nos palácios reais. As roupas comuns eram feitas de fazendas grosseiras tecidas à mão. Só os muito ricos usavam sedas e linhos importados. João era vigoroso, um homem que podia suportar dificuldades e que pertencia ao povo comum. Versículo 26. Mas que saíste para ver? Um profeta? Sim vos digo, e muito mais que um profeta. As perguntas que Jesus fez enfatizaram que João Batista desempenhou uma função especial no plano de Deus. As multidões não foram ao deserto para ver a paisagem, tampouco para ver um homem vestido com roupas finas. As pessoas foram ver um profeta. Entre os hebreus, o profeta era o mais alto tipo de líder, uma vez que era comissionado e inspirado por Deus. O povo de Naim chamou Jesus de profeta, e o mesmo título lhe foi aplicado em outras ocasiões. Os profetas raramente eram ricos, e em tempos de perversidade nacional, eram forçados a operar fora das fronteiras sociais, incluindo as cortes reais. Agora preso por Herodes Antipas, João não é um profeta da corte que simplesmente diz às pessoas poderosas o que elas querem ouvir. Versículo 27. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A citação de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, onde temos: Eis que enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti, é sem dúvida significativo. Estabelece João como precursor do Messias, colocando acima de todos os outros profetas. Por implicação, então, Jesus foi identificado como o Senhor de Malaquias, e sua divindade foi declarada, pois esse versículo continua. Se continuarmos a ler Malaquias 3:1, veremos: E de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro do pacto, a quem vós desejais. Preparará o teu caminho diante de ti. Essa expressão tem relação com a preparação do povo, conforme vista em Lucas, capítulo 1, versículo 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar um povo pronto ao Senhor. João é mais do que qualquer arauto de Deus. Ele é o anunciador direto do Senhor, que agirá de maneira decididamente nova, conduzindo o seu povo a um novo êxodo. O novo êxodo, o retorno do cativeiro, é um tema de Isaías. Versículo 28. E eu vos digo que dentre os nascidos de mulheres, ninguém é maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ninguém é maior que João. João foi o maior e último dos profetas, e o arauto de uma nova dispensação.
João foi o último a funcionar como os profetas do Antigo Testamento, o último a preparar o povo para a era messiânica vindoura. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João sabia apenas que a redenção e a obra do Espírito Santo seriam introduzidas por Jesus. Ele não viveria para ver a obra de Cristo aperfeiçoada. Aqueles que vivem na dispensação do reino de Deus têm maiores privilégios e poderes do que João. Jesus não estava contrastando o homem João com cristãos individuais. Ele estava contrastando a vida antes de Cristo com a vida na plenitude do reino de Cristo. Versículo 29. E todo o povo e os publicanos ouviram, concordaram que Deus era justo e foram batizados com o batismo de João. O povo, as pessoas comuns, os publicanos, os cobradores de impostos, o pior tipo de pessoas segundo os judeus, que, no entanto, foram convertidos. Ouviram aquilo que João pregou, que a ira divina estava chegando sobre os judeus, da qual eles poderiam fugir pelo arrependimento, conforme registrado em Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 8. João dizia às multidões que vinham ser batizadas por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está pronta para chegar? Dai, pois, frutos condizentes com arrependimento. Deus era justo, considerando Deus como justo ou correto nos conselhos que ele deu por meio de João, a saber, ao chamar as pessoas ao arrependimento e ao denunciar a ira futura para os impenitentes. Foram batizados. Eles mostraram que aprovavam a mensagem de Deus, submetendo-se à ordenança que ele exigiu, a ordenança do batismo. Os judeus, portanto, que foram batizados por João, com o batismo de arrependimento, reconheceram assim que não é senão justiça em Deus puni-los por sua iniquidade, a menos que se arrependam, e foram batizados em sinal disso. Versículo 30. Mas os fariseus e os estudiosos da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, e não foram batizados por ele. Mas os fariseus e os estudiosos da lei rejeitaram. Alguns fariseus vieram a João para serem batizados, mas ainda assim isto é inteiramente consistente com a suposição de que a grande massa de fariseus e estudiosos o rejeitaram. O conselho de Deus. O conselho de Deus para eles foi a solene advertência de João de se arrependerem e serem batizados, e estarem preparados para receber o Messias. Essa foi a ordem ou vontade revelada de Deus em relação a eles. Quando se diz que eles rejeitaram o conselho de Deus, isso não significa que eles poderiam frustrar seus propósitos, mas apenas que eles violaram seus mandamentos. Os homens não podem frustrar os propósitos reais de Deus, mas podem desprezar suas mensagens, violar seus mandamentos, e assim podem rejeitar o conselho que Deus lhes dá e tratar com desprezo o desejo que manifesta pelo bem-estar deles, quanto a si mesmos, para o seu próprio dano ou prejuízo. Deus é sábio e bom. Ele sabe o que é melhor para nós. Aquele, portanto, que rejeita o que Deus ordena, rejeita para o seu próprio prejuízo. Não pode ser bom para qualquer mortal desprezar o que Deus ordena que ele faça. E não foram batizados por ele. Como o tipo de batismo definitivo era essencialmente reservado para pagãos que se convertiam ao judaísmo, as pessoas religiosas não estavam dispostas a aceitá-los para si mesmos. Eles questionaram o compromisso religioso de judeus menos praticantes, especialmente os coletores de impostos. O que eu chamo a atenção aqui? Nesta passagem, aprendemos que João Batista não era um homem fraco ou inconstante como uma cana ao vento. Ele foi um profeta firme, escolhido para preparar o caminho do Messias. Vimos também o contraste entre o povo comum, que reconheceu a justiça de Deus e aceitou o batismo de João, e os fariseus e os mestres da lei, que rejeitaram o conselho divino e se recusaram a se arrepender. Isso nos leva a uma pergunta importante. Qual tem sido a nossa resposta à palavra de Deus? Será que estamos dispostos a reconhecer nossa necessidade de arrependimento? Ou estamos nos comportando como os líderes religiosos da época, endurecendo o coração? Se esse estudo falou no seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossa série Visão Comparativa dos Evangelhos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!